Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do GoCast. Dê um gol em sua vida. Você sabe, o podcast oficial da GoCursos. Essa que é a melhor e maior plataforma de educação continuada do mundo. A GoCursos conta com quase 10 mil qualificações para você ganhar destaque no mercado de trabalho. Além disso, a gente te mostra como transformar conhecimento em renda, em dinheiro, porque aqui você pode se tornar um infoprodutor. Meu nome é Nathan Santos, sou jornalista da GoCursos e é um prazer estar aqui com vocês. O objetivo do GoCast é mostrar como você pode dar um gol em sua vida em várias áreas. E hoje vamos abordar a mente. Afinal de contas, como é possível dar um gol em nossa vida psicológica? Roda a vinheta que o podcast começa agora. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! Ansiedade, depressão, insônia, dependências. Esses são alguns dos problemas de ordem mental que afetam pessoas do Brasil e do mundo como um todo. Estamos cansados mentalmente, sobrecarregados por problemas sociais e até pessoais, muitos deles potencializados pela pandemia da Covid-19. Precisamos parar, respirar e compreender que saúde mental é essencial para a nossa vida, tanto quanto a saúde física. Para tratar do assunto, recebemos nesta edição do GoCast o psicólogo Cleison Monteiro. Cleison, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Nathan, uma honra, né, estar com todos vocês aqui e ao público do GoCast. Uma importante oportunidade da gente discutir um tema tão importante, tão relevante para a sociedade e que, de certa forma, influencia na vida de todo mundo. Então, sinto-me muito honrado e um prazer para estar aqui batendo um papo sobre esse tema com vocês. E Cleison, quando a gente fala de psicologia, quando fala da nossa mente, é um assunto que merece a nossa atenção. Porque antes mesmo da pandemia a gente já vivia problemas sérios de ordem mental. Tem um levantamento da OMS, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que antes da pandemia da Covid-19 foram registrados 322 milhões de casos de transtorno depressivo. Esse mesmo levantamento indica que antes da pandemia, 264 milhões de pessoas eram acometidas por transtorno de ansiedade. A gente já era uma sociedade doente, psicologicamente falando, antes da pandemia. Sim. Já estávamos num alto nível de evolução em relação às síndromes pandêmicas, principalmente se tratando de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e algumas outras patologias que vinham acometendo a sociedade. Mas é óbvio que veio o advento da pandemia e isso potencializou. E essa potencialização terminou influenciando na vida das pessoas diretamente com o impacto de você deixar de fazer as coisas que você gostava de fazer. A rotina foi quebrada, né, Cleison? Totalmente. E isso impacta porque, como você muito bem falou, a gente precisa respirar, a gente precisa se relacionar. Somos seres dialógicos. A gente precisa do outro para viver. A gente já vinha numa evolução da sociedade na individualização do ser. Chega a pandemia e bota todo mundo dentro de casa. Vem a doença, vem a perda. E o ser humano, fatidicamente, não está preparado a lidar com isso. Então, o sofrimento psíquico ele é aumentado. E aí vem o aumento tão justificado pela OMS. Cleison, e antes da gente voltar para dados, né, a gente tinha um senso comum de que o Brasil é um país feliz, daquele povo que vive sorrindo, mas alguns especialistas acham que não é esse o caminho, né? A gente sofre tantos problemas de ordem social, né, de ordem política, que o nosso povo acaba também absorvendo essas questões que envolvem o nosso país. Acabou essa história de que o povo brasileiro é um povo feliz, até porque antes da pandemia, 9,3% da população brasileira já sofria distúrbios relacionados à ansiedade.
Isso representa mais de 18 milhões de pessoas, segundo a OMS. Qual a tua avaliação sobre esse senso de que o Brasil era um país de pessoas felizes, mas agora parece que o cenário é outro? Na verdade, isso impacta diretamente naquele contexto que a gente tem de sociedade, não é? Então, se você pegar, por exemplo, na década de 80, década de 90, 2000, você tinha um quadro que as relações sociais eram muito mais impactadas e muito mais importantes na vida do ser humano. Vou explicar melhor. A gente tinha uma relação familiar, por exemplo, muito proximal, né? O brasileiro ele gostava de se tocar, de se beijar, os 2 beijinhos, o abraço, o carinho, o afago. E com a evolução do tempo, com a individualização, com o uso das tecnologias, a gente começou a se dispersar, começou a ter uma redução desse quadro. E na concepção social, no estudo da sociologia, a gente termina observando que as pessoas começam a ficar mais fechadas. E isso, obviamente, impacta nas suas relações. O quadro de felicidade, ninguém é felicidade eternamente. Quando a pessoa é feliz o tempo todo, ela torna-se bobo. Ela torna-se... O próprio Mário Cortella ele fala isso, né? Não existe essa felicidade contínua e eterna. A gente tem a mediação e a possibilidade de ter momentos de felicidade e momentos de tristeza. E o equilíbrio é que faz a situação da gente poder lidar melhor com o sofrimento. O ser humano, Natan, ele evolui à medida que ele sofre. Não que a gente esteja fadado ao sofrimento, como os filósofos, como Sócrates, como todos os grandes filósofos reportavam. Mas a gente precisa lidar com as adversidades da vida para a gente superá-las e aumentar a nossa autoestima. Esse é o grande desafio e realmente éramos, se você pegar o índice de estudo da felicidade, que a OMS também avaliava, o Brasil estava sempre lá entre os 10 tops. Né? E hoje a gente já não está mais. Por quê? Porque a sociedade está impactada pelos elementos sociais, econômicos, que a gente tem encontrado na modernidade. Perfeita colocação, Cleison. Cleison é psicólogo, está aqui com a gente hoje no GoCast. E hoje a gente está tratando de psicologia, como dar um gol em sua vida psicológica. E aí a gente volta a falar de ansiedade, já no cenário pandêmico, né, com a influência da pandemia da Covid-19. O levantamento do Instituto Ipsos coloca o Brasil em primeiro lugar no número de pessoas com ansiedade por causa da pandemia. O Brasil está em primeiro lugar com 41% da sua população acometida pelo problema. O México aparece em segundo com 35% e a Rússia fica em terceiro com 32% da população. O que é ansiedade, Cleison? Quando é que ela deixa de ser uma característica comum, uma característica humana, para se tornar uma doença em nossas vidas? Pergunta muito importante, Natan. É muito importante para que todos que estejam nos acompanhando entendam o que é que se caracteriza o normal do patológico. A gente precisa definir isso. E isso para todo mundo. Para mim, para você, para quem está do outro lado escutando esse podcast. A gente precisa entender que ansiedade é um quadro que caracteriza por uma perspectiva de futuro. Normalmente, a ansiedade está vinculada ao futuro. A depressão vinculada ao passado. Eu costumo dizer que não é o futuro que te puxa, é o passado que te empurra. O passado te dá uma base para que você tenha um presente razoável, satisfatório emocionalmente, para que você possa lidar com as adversidades do futuro. A ansiedade é exatamente o sofrimento antecipado das condicionantes que você vai ter no futuro. Exemplifico. Cartão de crédito que eu tenho que pagar no dia 10. Eu recebo 2.000 e devo 4.000. Você começa a ter uma taquicardia, você começa a não dormir porque você tem que pagar o cartão e tem que pagar suas despesas e você não consegue. E tem milhares de exemplos que eu trago aqui para você. Né? É uma prova de universidade que um aluno vai fazer, é um teste num novo emprego. E isso gera um quadro de ansiedade. Essa ansiedade, aonde é que a gente considera que é normal e aonde é que ela passa a ser patológica? A Organização Mundial de Saúde preconiza o seguinte: para que a gente caracterize a doença, o que seria a saúde? O bem-estar biopsíquico-social. Eu tenho que estar bem biologicamente, fisicamente, eu tenho que estar bem psiquicamente, eu tenho que estar bem socialmente. Alguns teóricos da modernidade acrescentam a fé, que é um elemento cultural, que pode estar ali criado e vinculado, que a gente pode também acrescentar. Mas
Nos quadros de ansiedade generalizada ou de uma ansiedade aguda, o indivíduo começa a ser impactado e ele começa a não fazer mais aquilo que ele faria no dia a dia. Exemplifico. Você vai sair para o seu trabalho, você vai pegar o ônibus, você sai, fecha a porta, esqueceu, aí volta, esqueceu de novo, volta. Aí fez isso 2, 3 vezes, depois foi embora, normal. Agora você faz isso 10, 15, 20 vezes. Aí é patológico. Você está deixando de viver, você está deixando de fazer suas obrigações para atender uma demanda que a sua psique não está permitindo. Então, essa percepção, não é a intensidade. A gente percebe quando o indivíduo está muito ansioso, por exemplo, você vê o indivíduo que rói a unha demais e muitas vezes ele rói que ele fica comendo a cutícula, a parte da pele, e às vezes sangrando. Então, o nível de ansiedade dele é muito alto. Eu tenho alguns exemplos na clínica, Natan, que são muito interessantes. Garotas, crianças, adolescentes, 15, 20, adultas, jovens adultas, que elas comem o cabelo. Cabelo grande, ela fica enrolando o cabelo quando estão ansiosas, aí vão lá, botam o cabelo, começam a comer e comem o cabelo. E termina até muitas vezes tendo problemas gástricos por causa da ingestão do cabelo. Então, a ansiedade, para que fique bem claro, ela é uma perspectiva de sofrimento do indivíduo no futuro e ela passa a ser uma patologia, passa a ser uma doença, quando ela imobiliza a intensidade dela e a temporalidade dela fica tão intensos que você deixa de fazer aquilo que seria normal. Entendi, Cleison. E para quem está nos ouvindo, né, quais são os sintomas claros da ansiedade patológica? Boa pergunta. A gente percebe muitas vezes, se a gente for para os sintomas leves, a gente começa com uma taquicardia, sudorese, insônia, é muito comum, cefaleia, dores de cabeças leves, frontais, laterais. E quando ela se intensifica, você tem aquilo que a gente chama de estereotipias, você fica com manias, né? Roer a unha, né? Comer cabelo, muitas vezes você passa a ter medo do que vai acontecer de uma suposta situação. Eu não vou mais andar de ônibus, porque é muito perigoso. Então, aquilo começa a te imobilizar. Tremores são característicos, ou seja, muitas vezes o quadro de ansiedade, ele imobiliza o indivíduo e coloca ele no quadro de melancolia. Então, você fica com uma tristeza profunda, você fica para baixo, você acha que sempre as coisas vão acontecer de errado com você. Então, esses sintomas são sintomas característicos que eu tenho certeza que qualquer um que está nos escutando já ouviu alguém numa situação dessa natureza. E já que a proposta do nosso podcast é fazer com que as pessoas deem um gol em suas vidas, como é que eu posso dar um gol em minha vida psicológica quando eu sofro de ansiedade? Outra coisa muito importante, Natan, e se a gente der uma paradinha para pensar, o adágio popular, e muitas tem se viralizado muito, que está na moda é ter saúde mental. Né? Existe um autor fantástico, Zygmunt Bauman, que ele tem vários livros muito interessantes, e em um dos livros dele ele diz: não adianta você viver numa bolha se você está infeliz. Né? Quando você está infeliz, você se coloca numa bolha. Então, e o que é que a gente pode fazer para superar esses quadros de ansiedade? Primeiro, a ansiedade ela é uma perspectiva futura. Então, você precisa ter certeza e convicção do que você vai fazer no futuro, precisa ser bem planejado. Então, é muito importante que você tenha uma percepção. Aquilo que um outro autor muito importante, chamado Viktor Frankl, no livro Sentido da Vida, ele diz: todo ser humano precisa de um sentido para ter um objetivo. E tendo o objetivo, eu tenho tranquilidade. Eu me tranquilizo e me estabilizo. Uma outra característica muito importante é você se aproximar das coisas boas da vida. Então, por exemplo, você ter os momentos que Domênico Masi, no seu livro O Ócio Criativo, chama de ócio, que seria curtir a vida, sabe? As pequenas coisas da vida. Leva a tua filha para passear, leva a tua esposa. Eu pergunto muito aos meus pacientes, aos meus alunos, qual foi a última vez que tu saiu para jantar com a tua mãe? Né? Pequenos detalhes, que são os detalhes que inflam teu ego e que te dão segurança para lidar com essas adversidades que vão advir para o futuro. Então, assim, se aproximar das coisas boas da vida, procurar fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, você está aqui trabalhando, todo mundo trabalhando, e a gente, de repente, você tem prazer do que você está fazendo. Isso deixa de ser um trabalho, torna-se uma diversão. Para mim, é como se eu estivesse num bate-papo na praia, trocando uma ideia com você, porque a gente está falando de um tema muito importante. Então,
Em resumo, aproximar-se das coisas importantes da vida, aproximar-se das pessoas e das coisas simples da vida, procurar ajuda, sempre há uma pessoa que possa lhe ajudar. Sempre. Inclusive especializada, né? Sim, sim. Psicólogos, sim. psiquiatras. A gente, quando está em casa, que vê uma pessoa num quadro desse, a gente já pode interferir. Né? Mas, por exemplo, se você não tem perspectiva, não tem plano de saúde, não sabe a quem procurar, todas as universidades têm uma clínica escola, tem professores habilitados e qualificados. Todas as universidades que têm cursos, têm profissionais lá que podem lhe dar um apoio. Então, assim, a gente sempre há de encontrar alguém que possa ajudar. Isso é fundamental. Obrigado, Cleison, pela explicação. A gente vai falar agora de outro assunto, de outra questão de ordem mental extremamente séria, que é a depressão. Então, o que é a depressão e quais são os sintomas? Depressão é uma doença, uma patologia que cresceu muito nos últimos anos. Né? A Organização Mundial de Saúde estima que 0,5% da população mundial tenha depressão. E a depressão é uma alteração química cerebral. Sendo técnico, é uma alteração química cerebral. O que seria essa alteração química cerebral? É uma redução ou uma ampliação dos teus níveis, e a depressão muitas vezes ela está ligada a um quadro de melancolia, tristeza, ou de excitação, euforia, oscilação. Por isso que a gente tem alguns transtornos de humor, chamados de transtornos de humor, que estão vinculados também à depressão. Mas a depressão, ela altera o sentido de vida do indivíduo. Então você começa a ficar muito triste, você perde a energia, você perde a capacidade de lidar com as adversidades da vida, você fica mais intolerante. E o que motiva isso? Muitas vezes são decorrentes da incapacidade do indivíduo lidar com as frustrações. A nossa sociedade, a sociedade moderna, contemporânea, ela está criando indivíduos que a gente vem lá desde a nossa infância sendo preparados para lidar não com as adversidades da vida, mas com a facilidade. Né? Então, quando a gente vive num mundo de facilidade, a gente termina ficando despreparado para lidar com a vida. Então, você tem filhos, crianças, que crescem numa bolha e, quando chegam na vida adulta, não conseguem manter a bolha, porque ele tem que se relacionar com as pessoas. Vêm as frustrações, as tristezas, e isso impacta diretamente porque você se sente incapaz. E o sentimento de incapacidade, para muitos, pode ser potencializado por um quadro de tristeza, de melancolia, de incapacidade. E esse quadro é extremamente preocupante. Por ser extremamente preocupante, as pessoas precisam de ajuda especializada, né? Ajuda de profissionais. Fundamental. E quais são as dicas, Cleison, que você pode trazer para familiares, para pessoas que sofrem com esse mal? Fundamental. É muito importante a gente perceber que uma pessoa, quando ela está entrando num quadro de tristeza profunda, um quadro de melancolia, ela está saindo da normalidade que a gente está acostumado a lidar. Você está todo dia com a sua esposa, com o seu filho, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, e aquela pessoa é sempre eufórica, animada, e de repente ela começa a ficar triste, ela começa a não querer se levantar para ir trabalhar, ela não quer ir para a escola, está com medo, e muitas vezes esse medo é potencializado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, nós precisamos compreender, primeiro, que quando a gente observa um quadro desse, a gente precisa procurar um profissional especializado. Hoje, um bom profissional, um profissional sério da área da psicologia, na área da psicoterapia, ele consegue reverter com as diversas linhas de abordagem, e quando o Estado entra numa gravidade que implica numa intervenção medicamentosa, você faz um trabalho multidisciplinar com o psiquiatra, onde o psiquiatra vai fazer uma ação medicamentosa para estabilizar o humor daquele cidadão, aquele paciente, e a terapia ela entra exatamente com a consolidação da evolução do indivíduo, para que não dê a solução, mas que abra as portas para as possibilidades dele sair daquele momento. Então essa é a grande sacada para quem quer e quem enxerga num familiar essa potencialidade de depressão. Ô Cleison, a gente pode acrescentar a indicação de atividades físicas, por exemplo? Não só atividade física, perfeito. A sua observação é muito importante, porque a atividade física, as relações sociais, sabe? Muitas vezes, aquela simples caminhada, aquela ida ao parque. Eu não tenho dinheiro, estou liso, não tenho dinheiro para me divertir. Mas pega R$2 para comprar um sacolé, compra uma pipoca, vai com tua filha, com teu filho, com tua esposa, vai brincar, vai rolar vai tomar um banho de chuva, vai se aproximar das coisas que a vida te dá de bom. Então, atividade física, caminhada, natação. Eu tenho pacientes que chegam e dizem, eu odeio caminhar.
Sim. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Vai dançar. Ah, eu adoro música. Vai cantar. Não, eu gosto de pintar. Pinte. Pinte, cante, dance. Existe um psiquiatra pernambucano, Júlio de Freire, que ele diz o seguinte: onde houver uma indefinição, faça uma redescrição, explicite os acordos tácitos. Tente criar uma nova condicionante na sua vida. Então, tente mudar. Eu dizia muito nesse período de pandemia, nas minhas redes sociais, que se você está com dificuldade, mude a perspectiva. Comece a trabalhar outras perspectivas que são importantes. Por exemplo, faça uma coisa que você sempre quis fazer e nunca fez. Você pode fazer um curso, pega um curso, você pode fazer um trabalho de ONG, você pode fazer um trabalho voluntário numa instituição, numa igreja. É o famoso ocupar a mente, né, Cleison? Perfeito. A gente precisa sair dessa modal de sofrimento. Né? E você precisa, e é um termo técnico na psicologia que a gente chama deslocar o pensamento. Isso é um mecanismo de defesa, tá? Para a gente poder lidar com as adversidades da vida. Né? Eu quero trazer outro questionamento, inclusive para quem está, principalmente para quem está nos ouvindo, né? Você tem dificuldade de dormir? Durante a pandemia da Covid-19, você não consegue deitar na sua cama, encostar sua cabeça no travesseiro e descansar, recuperar as energias para o dia seguinte. Porque o sono antirreparador não é mais o mesmo entre muitos brasileiros. De acordo com o Instituto Ipsos, 26% da população relata problemas para dormir. E o que a gente pode fazer para dormir melhor? Como dar um gol em meu sono? Para a gente acordar tranquilo, para a gente acordar recuperado, porque isso também tem influência no nosso corpo e no nosso dia a dia. É fisiologia pura, né? Para eu ter sanidade, eu preciso descansar a mente. Se você não dorme, você adoece. Freud falava isso na virada do século XIX. Freud já estudava a interpretação dos sonhos, já observava, a medicina já observava a importância do sono para o cotidiano e o desenvolvimento do ser humano. Hoje é uma síndrome a incapacidade e a desqualificação do sono, né? A incapacidade de você descansar e repousar. Quem é que não conhece ou quem é que não passou por um quadro de deitar e ficar com o pensamento acelerado, né? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer amanhã. E não conseguir dormir, né? Aí você fica pilhado, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, aí você começa, aí quando você vê das 2 horas da manhã, aí você se levanta, vai fazer alguma coisa, aí se for olhar para o celular, meu amigo, né? Então, assim, é muito importante para você dar um gol na sua vida. Já dizia Maslow, né? Se você for para a pirâmide da hierarquia de Maslow, o que é o básico? A fisiologia. Eu preciso tomar água, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer uma atividade física, porque tudo isso complementa a minha sanidade mental. Quando você pratica uma atividade física, você cansa, né? Durante o dia, você faz o seu trabalho. Quando você sai do seu trabalho, você vai para a academia, você vai estudar, vai fazer alguma coisa, e isso cansa. E você chega em casa, o que seria o normal? Você fazer uma pequena comida leve e descansar, repousar. Essa qualidade é fundamental para nosso bem-estar psíquico. Se você não dorme bem, e aí eu digo a você com muita experiência e com muita probidade, por exemplo, hoje, na minha clínica, 60% a 65% das pessoas que apresentam quadro de transtorno de ansiedade ou de depressão estão com sono desqualificado. O que seria o sono desqualificado? Não consegue dormir às 7, 8 horas por dia. Aí a gente, terapeuticamente, começa a trabalhar essa reprogramação cerebral. Né? O que é que eu preciso? Por exemplo, é uma coisa que eu digo muito, Natan. Você quer ter uma qualidade de vida? Faz a conta ao contrário. O que é que você precisa fisiologicamente para viver? Fisiologicamente eu preciso comer, tomar água e dormir. Tá? Me alimentar bem e fazer uma atividade física. Então, quanto tempo você precisa para dormir? Eu preciso de 6 horas. Se eu repousar 6 horas, eu durmo bem e passo o dia bem. Então, procure dormir às 6 horas. Então, é muito importante que você estabeleça esse acordo com você mesmo. A gente chama isso em psicologia de plano de desenvolvimento individual. Né? Você faz o seu plano de desenvolvimento particular. Olha, eu vou ter tantas horas para dormir, eu vou fazer 3 a 6 refeições, eu vou tirar 1 hora do dia para cuidar da minha família, eu vou tirar 1 hora do dia para fazer atividade física, e depois que eu faço esse plano, eu tenho aí 8, 9, 10 horas para trabalhar e gerar renda. Pode ter certeza que quando você faz essa conta de trás para frente, quando você faz esse plano de desenvolvimento individual, você consegue ter uma qualidade do seu sono. Cleison, mas muitas vezes as pessoas não têm
fisiologicamente essa capacidade, aí você precisa de uma intervenção medicamentosa. A terapia, técnicas de relaxamento, um bom chá. As atividades físicas. Atividades físicas, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, são fundamentais. Você cansasse para poder dormir, sentir-se cansado, o corpo sentir-se cansado e você repousar. A gente agora vai falar de trabalho, de ambiente de trabalho, porque, infelizmente, a gente pode ser acometido por algum problema de ordem psicológica, de ordem mental, em decorrência de relacionamentos ruins no trabalho. Você conhece alguém que convive com um, entre aspas, colega de trabalho chato, que acaba com a sua saúde mental? Provavelmente você deve conhecer alguém que vive te aperreando, te atrapalhando, tentando atrapalhar a sua saúde mental no ambiente de trabalho. Inclusive, um levantamento da ISMA Brasil diz que 90% dos trabalhadores brasileiros apresentam sintomas de ansiedade por várias questões, seja por cobrança excessiva, por resultados e até por esses relacionamentos abusivos no ambiente de trabalho. Tem um levantamento também do vagas.com que diz que 52% dos profissionais já sofreram assédio no ambiente de trabalho. Qual a análise, Cleison, que você faz e como esse profissional afetado, psicologicamente falando, pode procurar ajuda, pode dar um gol em sua vida mental? Esse estudo do ISB é muito interessante porque ele demonstra que a sociedade profissional ela está adoecida brasileira, né? E no CID-11, que acabou de sair agora em janeiro de 2022, a síndrome de burnout foi considerada uma patologia com o CID, com identificação e classificação. Então, ela passou a ser uma doença ocupacional e que isso vai influenciar diretamente nos diagnósticos que vão ocorrer futuros para depressão, porque até então se classificava como depressão. E tem um afastamento muito grande também, né? Altíssimo. O INSS é o principal afastador do INSS, né, de concessão de benefícios. Então, o que a gente percebe, e o que você está falando são pessoas tóxicas, né? As pessoas ditas tóxicas, né? Essas pessoas, elas estão influenciando diretamente na vida e o trabalho ele tem exigido tanto do novo profissional, do profissional contemporâneo, e principalmente pós-pandemia, porque você passou a trabalhar em casa, você teve que reaprender a se colocar como profissional, e isso exige uma qualificação e um novo método, uma mudança paradigmática da sua concepção em relação ao trabalho. Não dá mais para você ter uma relação onde eu não tenha a contemplação de que eu sou ser humano, eu não sou máquina, nós somos seres humanos. Então, é muito importante, para dar um gol na vida hoje, você ter essa percepção do seu limite, né? A gente pode, sim, até ultrapassar num determinado nível, mas a gente não pode ultrapassar aquilo que o seu corpo aguenta, né? Por exemplo, se você não consegue passar 12, 14 horas trabalhando, você não pode passar 12 horas trabalhando, 14 horas. Você não pode trabalhar de domingo a domingo. Você tem que ter o ócio criativo. A gente acabou de falar de ansiedade, de depressão. Então, assim, no mercado de trabalho, as pessoas que impactam, e tem uns estudos, tem um estudo da Vaga.com que ela mostra o seguinte: na pandemia, as pessoas que perderam suas oportunidades eram pessoas que tinham uma qualificação técnica extraordinária, acima do normal. Mas a qualificação comportamental era horrível. Consequentemente, não se adaptava às novas pessoas. Ou seja, não é necessário apenas a ética, não é necessária apenas a técnica. Isso. É preciso haver ética. Exatamente. Você precisa compreender a dinâmica do ser humano. Hoje, é uma questão que eu pergunto muito aos profissionais, os alunos que estão na universidade: o que é mais importante, a inteligência ou a consciência? A inteligência, ela está sendo copiada pelo novo paradigma digital. Mas a consciência, será que um computador um dia vai ter? E é essa consciência que a gente precisa se aproximar. É a consciência que aproxima as pessoas, que estabelece os sentidos, a emoção, o respeito, a empatia, a qualificação, para que você possa fomentar no outro o quê? A entrega, a capacidade de entrega dele. Esse é o grande desafio do profissional, dos gestores e de todos nós, né, que temos limites. E a gente não pode ultrapassar esse limite, senão a gente adoece fatidicamente. Pode ter certeza, se você não respeitar o seu limite, você vai adoecer em um determinado momento.
Obrigado, Cleison, pela explicação. É importante lembrar também que o trabalho do psicólogo, ele, em algumas ocasiões, deve ser associado ao trabalho do psiquiatra. A gente tem alguns questionamentos para a área da psiquiatria. Por exemplo, qual o papel do psiquiatra no tratamento de uma pessoa com problemas de ordem psicológica? Quando é necessário o tratamento com medicação? Como é o trabalho integrado entre um psiquiatra e um psicólogo? E aí quem vai trazer as respostas é a psiquiatra Jéssica Montenegro, em uma entrevista ao Guido Tavares, jornalista aqui da GoCursos. Jéssica, responde para a gente esses questionamentos. Eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir um pouco com o GoCast. A psiquiatria ela faz o diagnóstico e o tratamento de diversos transtornos, como dependência química, depressão, ansiedade, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dentre muitos outros. Ela é uma área da medicina onde a gente visa ver o paciente de forma integral, ver o indivíduo de forma completa, e com todas as suas emoções, todos os seus órgãos, né, tudo que esse indivíduo traz de história, de vivências, né, como é a sua questão social, como é o seu ambiente laboral, a sua capacidade de interação com outros indivíduos. Então, tudo isso pode ser identificado e visto na psiquiatria. Eu costumo dizer que medicamento melhora sintoma, né? Ele melhora um ataque de pânico, ele melhora um episódio depressivo, porém, ele não muda a personalidade, ele não muda pensamento, ele não muda a atitude. Para isso que é importante essa questão do tratamento compartilhado. Então, a medicação, ela vai ajudar no primeiro momento a melhorar os sintomas, enquanto o acompanhamento psicológico é uma coisa que vai demorar mais tempo, vai demandar mais tempo do paciente. Então, existem dois modos de haver esse trabalho integrado entre o psiquiatra e o psicólogo. Num primeiro momento, um paciente pode ser direcionado a um psicólogo por algum motivo, né, por alguma queixa, algum tipo de adoecimento. E aí o psicólogo inicia o tratamento, o acompanhamento, e durante esse acompanhamento percebe que sozinho não está conseguindo dar conta dos problemas que aquele paciente traz, né? E aí ele solicita que o paciente também faça um acompanhamento psiquiátrico em conjunto. E aí, dentro desse cuidado integrado, né, a gente tenta compartilhar informações. Então, para que tanto o psicólogo quanto o psiquiatra estejam visando o mesmo objetivo de melhora para aquele indivíduo. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Eu quero agradecer também ao psicólogo Cleison Monteiro, que bateu esse papo muito importante, muito inteligente aqui com a gente no GoCast, porque aqui a gente trouxe dicas para você dar um gol em sua vida psicológica. Deixa uma mensagem, Cleison, para quem sofre tanto com essas questões de ordem psicológica, né? Qual o recado final que você deixa para quem está ouvindo o podcast da GoCursos? Para todo ser humano que precisa de ajuda, tem condição de encontrar alguém que possa ajudar. Procure profissionais técnicos. Todo mundo deveria fazer psicoterapia. Todo ser humano. Para os momentos de dificuldade, para os momentos de evolução, para os momentos de desenvolvimento. Mas uma dica muito importante é valorize-se enquanto ser humano e aproxime-se das coisas boas da vida. A gente precisa se aproximar daquilo que nos dá prazer, principalmente das pequenas coisas. Eu acredito que, por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui na GoCast, que é Dê um Gol na sua vida, é uma coisa fundamental para que todas as pessoas que estejam nos escutando possam dar esse momento e criar esse sentido de vida. É importante você ter uma perspectiva de vida, é importante você se aproximar das pessoas que você gosta, é importante você cuidar da sua saúde e, consequentemente, a sua mente vai responder a essas benesses. Então, parabéns a todos vocês pelo trabalho e eu acredito que isso é muito importante para que a gente discuta isso nas universidades, nas redes sociais e que a gente possa trazer esse momento para que as pessoas reflitam que é possível, sim, a gente cuidar um do outro e ter qualidade de vida. Basta procurar pessoas habilitadas, que têm a possibilidade de lhe atender
e resolver, lhe ajudar a resolver seus problemas. Muito obrigado por essa mensagem, Cleison Monteiro. E eu quero também agradecer a você que nos ouviu, você que nos acompanha. O GoCast é o podcast oficial da GoCursos e essa foi a nossa segunda edição, que teve a minha condução, Nathan Santos, e edição técnica da Lete Carvalho. Além da operação de áudio do Aldo Souto e produção do nosso Guido Tavares. Você pode ouvir o GoCast nas principais plataformas do segmento, como Spotify, e também no YouTube e Instagram da GoCursos. Acompanhe todas as nossas redes sociais. Lembrando que a GoCursos é a maior plataforma de educação continuada do mundo, com quase 10 mil qualificações em várias áreas para você turbinar o seu currículo e brilhar no mercado de trabalho. Obrigado e lembre-se, o GoCast quer dar um gol em sua vida. Até a próxima edição. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.